Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu estou fazendo esse vídeo para responder uma solicitação, né, do Alexandre Augusto, que mandou no comentário para a gente falar sobre depreciação e ele pediu para considerar um bisturi elétrico. Então, como eu tenho uma experiência prática nesse caso, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para explicar esses dois aspectos, né, da depreciação, vamos dizer, contábil e da depreciação tecnológica. Então, pessoal, antes de começar, né, eu queria falar para vocês o seguinte: esses vídeos que a gente faz aqui para vocês, é importante que vocês assistam, tomem notas e vão construindo as suas próprias aulas, né? Porque isso que a gente fala aqui é importante que seja compartilhado, disseminado, que você possa ensinar outro colega, que você possa ensinar outro profissional da saúde, fazer um programa de treinamento no seu hospital. Por isso que a gente faz isso, a gente precisa de disseminar esse tipo de conhecimento. O sistema de saúde nosso no Brasil é muito atrasado, em áreas remotas é pior ainda, a gente que vive nos grandes centros não sente esse tipo de problema, mas saindo dos grandes centros é ladeira abaixo, né? A coisa é muito ruim, as prefeituras não têm suporte de engenharia, não têm suporte de arquitetura, enfim, está tudo largado. E aí sai muita coisa que não é profissional, tem muita solução que não é técnica, né, que não é baseada em conhecimento técnico ou normativa técnica ou em lei ou mesmo em conhecimento científico. Então é por isso que a gente faz esse canal, que a gente está aqui procurando disseminar a nossa profissão e mostrar que é preciso ter profissionais como a gente no sistema de saúde. Esse ano eu resolvi participar aqui do comitê, da comissão municipal de saúde, né? São reuniões mensais, eu vou participar lá para ver o que acontece, como que a gente pode ajudar, tá? Então é por isso que a gente está aqui gastando esse tempo aqui para levar esse conteúdo para vocês de forma gratuita, sem custo ou obrigação. Então, bora rodar a vinheta para a gente detalhar isso aqui para o Alexandre, para quem estiver interessado. Alexandre, a primeira coisa aqui que é importante você entender, né, a parte contábil. Eu vou falar rapidamente, eu não sou especialista no assunto, mas eu vou falar de maneira geral, de uma forma que seja possível entender. Imagine que eu e você resolvemos criar uma empresa. Então eu junto um pouco de dinheiro, você junta um pouco de dinheiro e a gente constitui essa empresa com esse dinheiro. Acontece que a nossa empresa ela precisa de produzir alguma coisa. Então, uma parte desse dinheiro, vamos dizer que a gente invista em um computador. Ou uma máquina, um torno, uma fresa, uma furadeira, enfim, a gente precisa de equipamentos, né? Então esse dinheiro que estava ali livre, soltinho, né, para ir para qualquer lugar, para eu fazer o que eu quiser, eu imobilizei esse dinheiro. Esse dinheiro se tornou um bem imóvel, né, um computador, por exemplo. E acontece que a nossa empresa, né, a gente precisa de controlar esse dinheiro. Toda empresa tem um conjunto, né, de ativos, né, que são bens e direitos. Por exemplo, exemplo de ativo é o computador, porque através desse computador a gente vai produzir alguma coisa. E tem um outro exemplo de ativo, é um contrato que a gente tem de prestação de serviço. Também é um bem e um direito da nossa empresa que nós constituímos. Agora, a empresa tem um conjunto de obrigações também, tem os salários a pagar, aluguel, enfim, uma série de coisas. E a empresa precisa de ter um documento, né, um documento que é produzido, que é o balanço patrimonial, onde conta essa história de todo esse dinheiro. Então tem um lado que são os ativos e do outro lado o passivo, né, representado pelo balanço patrimonial, para dizer o que está acontecendo com esse dinheiro. Então vamos lá. A depreciação contábil, né? Então vamos imaginar uma outra coisa aqui. Importante você entender o seguinte, que o imposto que a nossa empresa vai ter que pagar, ele vai incidir sobre o lucro. O que é lucro? A gente tem um conjunto de receitas e a gente também tem um conjunto de custos. Então, eu subtraindo a receita do custo, eu vou ter um lucro. E o imposto vai incidir sobre esse lucro, de uma maneira geral que eu estou falando para vocês. E aí acontece o seguinte: com o passar do ano, do tempo, né, esse computador que a gente comprou, ele vai perdendo a sua capacidade de trabalhar, porque são novos softwares, nova versão aí do Windows, por exemplo, são aplicativos novos que exigem outros recursos do computador, ele vai ocupando a memória dele e ele vai diminuindo a capacidade dele
nossa, né, dele, portanto nossa, de produzir com esse equipamento. Então isso é um desgaste. E esse desgaste, né, é que é chamado de depreciação. E para fins legais, né, para limitar por tipo de equipamento, de tecnologia, de dispositivo, essa tabelinha que eu estou mostrando aqui, o governo limita ali um percentual de desgaste admissível por ano. Então vamos dizer que o nosso computador ele tem ali um desgaste de 20% ao ano. Ele custou R$100, vamos dizer. Então a cada ano ele vai depreciar R$20. Quando passar lá os 5 anos, ele depreciou totalmente, economicamente. O que significa isso? Que eu perdi o meu equipamento, de um grosso modo. Então, no primeiro ano, quando ele depreciou os R$20, eu lanço isso como custo no meu balanço patrimonial. Eu lanço isso como custo. Por quê? Quando eu subtrair, né, a receita dos custos que eu tive e determinar o lucro, nesses custos vai estar esse valor de R$20 no primeiro ano, até no quinto ano, o valor total dos R$100. Ou seja, essa depreciação contábil é um custo, só que eu não desembolso o dinheiro. É uma reserva de dinheiro que eu faço, eu lanço ele como custo, mas eu estou reservando esse dinheiro. Porque quando eu chegar lá no quinto ano, eu pego esse valor que eu depreciei e compro um novo equipamento. Se você tem um carro, por exemplo, sua empresa depende de carro, você vai depreciando o carro, no dia que o carro parar de funcionar, se tiver que trocar, o dinheiro está lá e não incidiu o imposto nesse valor. Então isso, de um modo geral, procura aí o contador do seu hospital para você entender melhor essas questões, né? Se você está num hospital ou numa empresa, procura para você entender, se achar que isso é pertinente, mas de uma forma geral a depreciação contábil foi essa forma que eu consegui de descrever para você. Se fosse um carro, meu carro vai desgastando, vai danificando, vai perdendo a capacidade de desempenhar e no final das contas esse dinheiro está reservado para eu poder comprar um novo carro e não incide imposto sobre esse valor que eu reservo ali para comprar o carro novo. Isso aí é depreciação contábil. Tem vários tipos de depreciação, acumulada, enfim, não vou explorar esse aspecto. Agora vamos falar sobre a depreciação tecnológica ou obsolescência tecnológica. Por que a gente substitui uma tecnologia? Porque existe uma outra que é mais rápida, que é mais econômica, que é mais exata, que é mais segura. Então, a gente tem o ciclo de vida da tecnologia, chega num ponto, o uso amplo, ela começa a obsolescência tecnológica. Tem a obsolescência também artificial, né, que é aquela perfumaria que a gente coloca aí nos carros, nos computadores, que são coisas que não agregam muito valor no resultado final daquilo que eu espero desse equipamento que eu estou utilizando. Então você veja, no caso do bisturi elétrico, né, eu trabalhava num hospital, estava implantando engenharia clínica, um hospital muito rico, muito importante, e naquela época a gente já tinha os bisturis da Vale Lab, o Force, né, Force 4B, enfim, Force 4, mas tinha um determinado cirurgião que a gente preparava a sala cirúrgica, né? Então cada sala cirúrgica tinha um técnico no centro cirúrgico, tinha um mapa cirúrgico, ia lá e preparava a sala cirúrgica. E o determinado médico não queria esse bisturi Force, não queria usar, ele queria usar o EMAI dele, hoje é Transmai, que era um trambolhão, foi o primeiro bisturi com que eu trabalhei, e ele queria usar aquilo. Ele fazia a ablação, usava ele para fazer a ablação, e não tinha quem convencesse ele. Ele queria aquele aparelho e a esfera. Você sabe que a característica do arco voltaico que forma depende da ponta do bisturi. Então era uma ponta esférica, ele queria a esfera com aquele diâmetro aí. Ou seja, esse médico reconhecia que tudo que os outros aparelhos ofereciam não influenciava no resultado daquilo que ele estava da cirurgia que ele estava fazendo. Então, ele conscientemente não usava esses aparelhos, né, unidades eletrocirúrgicas novas. Então, no nosso caso, né, a gente tem que aprender a diferenciar o que é realmente uma inovação tecnológica que está embutida naquele equipamento, né, uma coisa que a gente não pode ficar sem, como, por exemplo, hoje os aparelhos de ventilação pulmonar têm o ciclo a pressão, a volume e a tempo num só aparelho. Né? Antigamente não, você tinha ciclados a tempo, ciclado a pressão, ciclado a volume. Hoje, então esse tipo de inovação a gente tem que reconhecer para adotar ou não.
e diferenciar daquele que é perfumaria, daquele que não agrega nada no resultado em saúde que aquele equipamento se propõe a entregar. Tá? Então, de um modo geral, eu queria comentar, é isso, né? É importante a gente entender de depreciação contábil também, dependendo da sua função no hospital, você faz planejamento de investimento, você faz planejamento tecnológico, talvez seja importante você entender isso melhor. Muitos hospitais fazem aquisição com obsolescência planejada. Então essa questão da depreciação do lado econômico é muito importante. Mas no nosso caso também é importante a gente entender sobre a depreciação tecnológica. Tem um livro muito bom, que é um livro de avaliação de tecnologia de saúde, esse que está aqui, já falei sobre ele em outros vídeos e recomendo que você leia, que você se aproprie desse tipo de conhecimento. Eu sei que a avaliação de tecnologia em saúde não é objeto de muitos de nós, né? Alguns de nós gostam de bancada, outros gostam de gerenciamento e nem todos são afeitos a esse tipo de conhecimento, mas eu recomendo fortemente, um bom livro para se começar. Tem vários livros também, né? Esses aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui para vocês, né? Esses aqui eu recomendo, as diretrizes metodológicas, né? Tem vários, são uma série de 4 livros para elaboração de parecer técnico-científico. Então, era isso que eu queria falar. Depreciação contábil é uma coisa, depreciação tecnológica é outra. Então, Alexandre, espero ter respondido a sua questão com esse exemplo. E se vocês estão gostando do canal, estão gostando das videoaulas, né? Peço que vocês compartilhem, encaminhem para o profissional da assistência. Vamos tornar a nossa profissão mais conhecida, não só em engenharia, mas todos os profissionais que curtem engenharia clínica e que de alguma forma se relacionam com elas. Se você é uma empresa e está disposta a apoiar a nossa ideia, nosso canal, manda um contato para a gente, escola@engenhariaclinica.com, e se quiser mandar o Pix para o mesmo e-mail também, vai dar uma força para a gente manter esse canal no ar e melhorar ele cada vez mais. Então é isso aí, e no mais, muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!